Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja e eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre o Catecismo da Igreja Católica. Bem, você que está nos acompanhando aí, nós estamos na primeira grande parte desse catecismo, que é sobre a profissão da nossa fé. Então, estamos estudando o credo, né, que é o nosso credo dogmático, que são aí as nossas normas dogmáticas, que é o resumo da nossa fé, é o nosso creio. Bem, a profissão da fé. Estamos estudando aí linha por linha, nome por nome, né, parágrafo por parágrafo. Vamos estudar bastante, bem profundamente, esse credo. Nós estamos na segunda sessão, que vai tratar dos símbolos da fé, que é exatamente esse credo. Estamos no capítulo 1, que é Eu Creio em Deus Pai. E hoje vamos entrar no parágrafo 5, que vai dizer o céu e a terra. Não é? Quer dizer que o nosso Deus é o Criador do céu e da terra. Então vamos ver aí essa criação, o céu e a terra. Tudo que existe no céu, que foi criado no céu e tudo que foi criado na terra. Vamos estudar isso que é muito bonito, né? Para o nosso conhecimento, nosso entendimento das coisas que Deus fez. Então, a partir do número 325, esse número em negrito que está do lado da sua página aí, do seu catecismo, que eu chamo de versículo, ok? Mas vamos lá. É o parágrafo 5º, o céu e a terra. O símbolo dos apóstolos professa que Deus é o Criador do céu e da terra. E o símbolo niceno-constantinopolitano explicita que ele é criador, sim, do céu e da terra, do universo visível e invisível. Ok? Na Sagrada Escritura, a expressão céu e terra significa tudo aquilo que existe, a criação inteira. Indica também o nexo no interior da criação, que ao mesmo tempo une e distingue céu e terra, quer dizer, ao mesmo tempo que estão unidos, mas também há grandes diferenças entre eles. Como que é? A terra é o mundo dos homens. O céu ou os céus pode designar o firmamento, mas também o lugar próprio de Deus, nosso Pai nos céus, como está em Mateus 5,16. Como Jesus vai chamá-lo, né? E por conseguinte também o céu, que é a glória escatológica. O que é glória escatológica? Escatom em grego quer dizer outra vida. Então, nós estudamos na teologia, nos estudos teológicos, nós estudamos a escatologia, que é o estudo da outra vida. Ou seja, depois desta vida terrena, teremos a vida eterna. Então, como que será essa vida eterna? Então, esse escatom é que vai estudar aí, né? Que estuda a vida eterna. Muito bem. Então, além da nossa vida aqui, existe o céu, que é a glória escatológica. Finalmente, a palavra céu indica o lugar das criaturas espirituais, ou seja, os anjos, que cercam a Deus. Quer dizer, eles servem a Deus, eles adoram a Deus, eles ajudam Deus em todo o planejamento do universo, em tudo que existe no universo, que acontece no universo, os anjos estão aí ajudando Deus. Claro que Deus não precisa de ajuda, mas Ele criou os anjos para isso, inclusive para ajudarem os seres humanos. Ok? Principalmente agora, né? No estado em que nos encontramos, em que muitos anjos aderiram a Lúcifer e foram expulsos do paraíso, estão aqui para nos atormentar, para nos tentar. Então, tem muito mais trabalho para os anjos que estão com Deus do que tinha antes. Porque agora esses anjos são designados a estar conosco, nos defendendo, nos apoiando, nos livrando de perigos, de ataques desses demônios que são chamados anjos decaídos, né? São chamados de demônios, mas são anjos decaídos, ok?
Então, esses anjos que cercam a Deus, quer dizer, que servem a Deus, estão lá, muitos deles adorando. Segundo a qualificação deles, não é? Nós conhecemos aí o que dá para nós conhecermos, o que a Igreja Católica conseguiu entender um pouco, é que existem 9 categorias de anjos, né, que estão aí na palavra. Essas 9 categorias encontramos aí na palavra. Então, nessas categorias, essa é o modo deles servirem a Deus. Mas nós vamos ver aqui, nós vamos estudar um pouquinho mais sobre isso. A profissão de fé do Quarto Concílio de Latrão afirma que Deus criou conjuntamente do nada, desde o início do tempo, ambas as criaturas, a espiritual e a corporal. Isto é, os anjos e o mundo terrestre. Em seguida, a criatura humana que tem algo de ambas por compor-se de espírito e de corpo. Os anjos, eles são somente espíritos. Eles são puros espíritos. Puros espíritos. Por quê? Porque só são espíritos. Agora, se são espíritos puros ou impuros, depende do que eles decidiram. Por exemplo, os que permaneceram junto com Deus, na época aí em que Satanás, o Lúcifer, né, melhor dizendo, o Lúcifer, ele tentou Adão e Eva e através deles então instaurou-se o pecado original, então foi expulso do paraíso. Muitos aderiram a ele e também foram expulsos do paraíso com Lúcifer, ok? Então tá. Esses se tornaram espíritos impuros. Embora sejam puros espíritos, porque só são espíritos, tornaram-se espíritos impuros. Enquanto que os outros, que também são puros espíritos, continuaram sendo espíritos puros. Quer dizer, que não tem mancha. Ok? Então, essa diferença aí. Mas, então, isso aqui diz que criou os anjos e o mundo terrestre. Depois que Deus criou o mundo terrestre, como está aqui no 327, ele vai criar a criatura humana, que tem algo de ambas, por compor-se de espírito e de corpo. Então, o ser humano, diferentemente do anjo, ele é um ser composto. Por quê? Porque ele tem espírito, ele tem alma. Assim como os anjos são puros espíritos, o ser humano também tem espírito. Mas também, o ser humano também tem a parte terrena. Deus criou o céu e a terra. No homem, ele misturou as duas coisas. Né? O homem também tem um espírito, que só os anjos têm, e também o homem tem a parte terrena que os anjos não têm. Então, quando Deus cria o céu e a terra, no ser humano ele mistura um pouco das coisas e o ser humano passa a se chamar ser composto, porque tem matéria orgânica, né, que a nossa carne veio da terra, veio do pó, por isso que nós nos alimentamos da terra, e também veio do céu, que é a nossa alma, é o nosso espírito, e que deve ser alimentado por Deus. Eu não posso alimentar o meu espírito pelos prazeres do mundo decaído, do mundo deformado, não o mundo criado que estou falando aqui, não é o mundo criado. É o mundo das ilusões, é o mundo do pecado, é o mundo da maldade. É um mundo decaído, assim como os anjos decaíram, então este mundo ficou decaído. Mas que mundo que é esse que estou falando? Que não é o planeta criado. Que mundo que eu estou falando? É o mundo moral. Ok? É o mundo moral. É o mundo em que eu posso sujar a minha alma, assim como os anjos sujaram o espírito deles, eu também posso sujar a minha parte espiritual. Porque a carne, meu querido irmão, minha querida irmã, a carne, que é o que vem aí da terra, ela não se suja. Ela não se suja, a carne permanece a mesma. Ok? Quem se suja é a nossa alma, com os nossos atos imorais e desejos, que nós dizemos, desejos que vêm da carne.
Mas a carne por si só não faz nada. A carne por si só, ela não pensa. A minha mão pensa? Não pensa. O meu braço pensa, minha perna pensa? Não, não pensa. O meu coração pensa? Meu pulmão tem decisão de agir sozinho? Não tem. Meu intestino, ele pode querer fazer isso, pode querer não fazer aquilo. Não pode. Então, a carne, nós chamamos de desejo da carne, como São Paulo fala tão claramente nas suas cartas, é o desejo da carne. Mas que desejo da carne é esse que São Paulo fala? É o desejo da minha matéria aqui, orgânica? Não. É o desejo do meu estado decaído, da minha alma que se tornou suja por causa do pecado original. A minha alma se tornou contaminada com o pecado original. Ok? Então, sim, é a parte espiritual, que nós chamamos de espírito humano ou de alma humana. É a mesma coisa. Espírito humano e alma humana é a mesma coisa. Mas onde que está essa alma humana? Onde que está o espírito humano? Está no meu coração. Então, nós também dizemos isso, que está no nosso coração, mas nosso coração é um músculo. É um músculo chamado de bomba, não é? Porque ele bombeia o sangue. Então não tem nada a ver com sentimentos, com emoções. O coração está lá trabalhando, sem parar, noite e dia. Enquanto você dorme, ele está trabalhando lá. Tá bombeando sangue para o seu corpo. Ok? Então, o que é essa alma? O que é esse espírito? Então, aí que está. É a nossa psique, é a nossa mente. Aí é onde está o nosso espírito, na nossa mente. É onde nós pensamos, é onde nós tomamos decisões, é onde estão nossos sentimentos, nossas emoções, é onde são guardados tudo que nós lembramos. Então, nossa raiva, ódio ou alegrias, antipatia por alguém ou simpatia, desejo de fazer o bem, desejo de fazer o mal. Eu tenho ódio de fulano. Mas eu amo ciclano. Eu não perdoo Beltrano. Mas eu gosto muito. Entende? Tudo isso está no nosso espírito humano, que é, na verdade, a nossa capacidade de pensar, de decidir, que é chamado psique humana. É o nosso espírito humano. Psique é um nome grego. Mas então é o nosso espírito humano, a nossa alma humana, que é invisível. Porque espírito é invisível. Então ali nessa alma humana estão todas as nossas emoções, decisões, pensamentos, vontades, desejos. É dali que provém os desejos. Os desejos ruins ou desejos bons. Os desejos morais ou desejos imorais. Aí o nosso corpo vai realizar o que nossa mente pensa, o que nossa mente decide, o que nossa mente tem desejo. Aí o corpo realiza. Mas é a mente que manda no corpo, não é o corpo que manda na mente. Isso seria algo irracional. O corpo mandar na mente seria algo irracional, quer dizer, totalmente contra a racionalidade ou o poder de pensar, de refletir. Quando Jesus fala no Evangelho que o que é mal é o que sai do seu coração, né? O que é mal sai de lá. Então, o nosso coração é uma fábrica de desejos. Então, esse mal que Jesus está falando, porque Jesus fala, né? Que ele foi repreendido lá pelos fariseus, de não lavarem as mãos antes da refeição, sendo que isso daí é um costume judaico muito forte. Eles lavam as mãos muitas vezes por dia e na hora de refeição, então, nossa, eles lavam muito, muito, muito as mãos. Porque eles comem com as mãos, eles não têm talheres para comer. O talher é do mundo aqui ocidental, não é do mundo oriental. No mundo oriental, eles sempre comeram com as mãos, então tem que as mãos estar bem limpinhas. Então eles se escandalizaram quando os apóstolos foram comer e não lavaram as mãos.
Aí Jesus aproveitou a situação e disse: olhe, o que é mal não é o que entra pela boca do homem, mas o que sai. Então, quer dizer, o que sai do mau tesouro do seu mau coração. Quando a Bíblia diz coração, por favor, não entenda aquele músculo que está bombeando sangue. Quando a Bíblia fala de coração, é o que está mais no íntimo seu. O seu íntimo, que é a sua alma, que é o seu espírito. Então, quando falar coração, você já entendeu que não é o músculo, mas sim é o que é você por dentro. É o que você é como gente. É o seu caráter, é a sua personalidade. É isso que é chamado de coração na Sagrada Escritura. Então aí Jesus diz, né? É o que sai do seu coração, quer dizer, da sua mente, que mancha o ser humano, que mancha o mundo, e que mancha a pessoa, e que mancha as coisas. Ok? Então vamos entender bem o que é espírito, né? Que o ser humano é composto. Bom, São Paulo vai dizer que o ser humano é composto de corpo, alma e espírito. Mas Luiz Carlos, você não falou que alma e espírito é a mesma coisa? Em razão da alma, sim. Então, corpo, vamos lá. Somos formados de corpo. O que é corpo? É nossa matéria orgânica. É nossa carne, músculos, ossos. Tudo que você tem dentro de você que veio da onde? Da terra. Ok, corpo. Alma. O que é alma? Alma é a nossa parte espiritual. É o que nós somos como gente. É o que define o nosso ser. Né? Então, a nossa alma define assim. Quem é o Luiz Carlos? O Luiz Carlos é assim, 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 o assado, né? Quem é você? Eu sou assim, assim. Então, isso é o que define o ser humano. Ok? Define. Então, é a alma. É o que é o ser humano, é o seu caráter, é a sua idoneidade, é a sua personalidade. É o que você é como gente. Então, isso é a alma. Ou também chamado de espírito. Então, alma e espírito, nesse ponto, é a mesma coisa. Agora, e esse outro ponto, que é chamado de espírito? Porque o ser humano é composto de corpo, alma e espírito. Esse terceiro ponto, esse espírito é chamado... o que é esse espírito? É a vida que foi soprada em você. É o sopro de Deus, é o vento de Deus, é o ruá de Deus, é o que deu vida. Então, Deus soprou em você e você teve vida. Quando esse sopro, que é o espírito, né? Que é o terceiro ponto que nós estamos estudando aqui. O terceiro ponto, quando ele sai de você, quando a vida sai de você, esse sopro, saiu o sopro chamado sopro da vida, então se diz, a pessoa morreu. Entende? Então ficou sem esse espírito, essa última parte aqui, ou seja, a terceira parte. Ficou o corpo, que é a matéria, e ficou a alma, que é o seu espírito humano, que é o que você é como gente. Então ficou a parte física e ficou a parte espiritual. A parte física volta para onde ela veio, que é a terra, volta para o pó. Ficou a alma, que é o espírito humano. Esse espírito humano, que é você como gente, ele é imortal. Ele foi um dia criado, mas ele é imortal, quer dizer, ele não tem fim. Ok? Bem, esse não ter fim, agora essa alma, então, ela pode estar limpa, estar lavada no sangue do Cordeiro, ou pode estar suja. Quer dizer, se foi batizada ou não. Bom, depois de batizada, se ela amou, se ela buscou a Deus, buscou fazer o bem para as pessoas, não quis fazer o mal, etc, etc, vai para o céu se estiver totalmente limpa. Se ainda não estiver totalmente limpa, vai para um estado chamado estado padecente, purgatório, onde ela vai ser queimada no fogo do Espírito para ser totalmente limpa para entrar no céu. Se esta alma negligenciou a Deus, não quis saber das coisas de Deus, não quis saber do amor, da misericórdia, do perdão, ela quis usar das pessoas, fazer o mal às pessoas,
por livre e espontânea vontade, ela optou por sempre fazer o mal, então ela vai para um lugar chamado inferno, um estado de vida infernal. Ok? Tá, muito bem. Dentro desses 2 pontos, ou melhor, 3 pontos, né? O inferno, o purgatório e o céu, isso vai ficar assim só com a alma até Jesus voltar. Quando Jesus voltar na parousia, que é a segunda volta dele, ele vai devolver os corpos que ficaram na terra, que foram desintegrados, vai devolver as almas para a pessoa voltar a ser um ser humano completo. O ser humano completo tem corpo e tem alma, ok? Então, se ele está só com a alma, ele não está completo. Muito bem, então vai chamar as almas e vai devolver o corpo às pessoas. Aí, devolvendo o corpo, voltou a ser um ser humano normal, ok? Aí sim, Deus vai falar: vinde para mim, benditos do meu Pai. Aí você vai habitar no céu com o seu corpo humano, como está hoje no céu o corpo de Jesus e de Maria. São os únicos 2 seres humanos completos no céu. Todos os outros que estão lá são almas. De todos os santos que já morreram, as pessoas que já morreram e estão no céu, estão somente com a alma. Os únicos seres humanos completos, repito, é Jesus e Maria. Ok? Então aí sim, aí quando nós recebermos o corpo de volta, iremos entrar no céu na posse definitiva da vida eterna como seres humanos completos. Ok? Assim como o ser humano completo que vai para o inferno. Recebe o corpo e vai para o inferno. Recebeu um corpo de morte, porque viveu a morte. E nós receberemos um corpo de vida, de ressurreição, porque buscamos a Jesus na ressurreição. Então, teremos um corpo com sinais da ressurreição. Enquanto que essas pessoas que irão para o inferno receberão um corpo com sinais do inferno, sinais de morte. E nós receberemos um corpo com sinais de vida, que é a ressurreição de Cristo. Então, nesse ponto aí, é que é essa diferenciação, tudo bem? Mas vamos lá, querido irmão, querida irmã, então. Os anjos, né? Os anjos, então, a existência dos anjos, uma verdade de fé. Então, é um dogma de fé a existência dos anjos. 328. A existência dos seres espirituais não corporais, que a Sagrada Escritura chama habitualmente de anjos, é uma verdade de fé. O testemunho da Escritura a respeito é tão claro quanto a unanimidade da tradição. Então, quer dizer, todos da tradição, da nossa igreja, todo o período da patrística aí, que corresponde aos primeiros 8 séculos da Igreja Católica, que nos ajudaram na formulação da nossa fé, ajudaram a formular o nosso credo, quer dizer, a colocar em fórmulas dogmáticas. Todos eles acreditam unanimemente sobre os anjos, que o testemunho da Escritura, quer dizer, tudo que está escrito na Escritura dos anjos é verdadeiro, é real, existe. Então todos concordam com isso. Quem são os anjos? Santo Agostinho diz a respeito deles. Anjo é um mensageiro. É designação de encargo, não de natureza. Ele diz assim: se perguntares pela designação da natureza, é um espírito. É um espírito, o anjo. Se perguntares pelo encargo, é um anjo. Anjo quer dizer mensageiro. É espírito por aquilo que é. Ok? Então, ele é espírito por aquilo que é. Ele é invisível, ele é um espírito. E enquanto é anjo, por aquilo que ele faz. Porque ele é um mensageiro. Por todo o seu ser, os anjos são servidores e mensageiros de Deus, porque contemplam constantemente a face de meu Pai que está nos céus, como diz Jesus em Mateus 18:10. São poderosos executores da sua palavra, poderosos executores da sua palavra e obedientes ao som da sua palavra.
como diz o Salmo 103. Enquanto criaturas puramente espirituais, são dotados de inteligência e de vontade. São criaturas pessoais e imortais. Superam em perfeição todas as criaturas visíveis. Disto dá testemunho o fulgor de sua glória. Então, querido irmão, querida irmã, os anjos aí, vimos que são espírito, são puros espíritos, enquanto a designação da sua natureza. Enquanto aquilo que eles fazem, eles são chamados de anjos, que são mensageiros e servidores de Deus. Ok, querido irmão, querida irmã? Vamos então encerrando por hoje, pedindo à Virgem Maria, que é a rainha dos anjos, para que ela reze por nós, para que sejamos aí fortalecidos, cada vez mais a buscar o conhecimento da nossa fé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser.